Bom dia, amados irmãos, irmãs. Desfrutamos juntos da palavra do Senhor, depois de termos partido o pão. Como é bom podermos tocar o Senhor, não é? Hoje nós vamos tocar em Evangelho de João, capítulo 5, sobre a história daquele paralítico. Essa é uma porção que traz muito sentimento dentro de si. Geralmente nós lemos essa porção e não tocamos as coisas intrínsecas que estão aí. Vamos dar uma olhada, porque essa é uma palavra muito importante para as nossas vidas. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1, diz: algum tempo depois, eu vou ler aqui na revista atualizada. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. No versículo 2, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Primeiro ponto que nós devemos ver, que era um tempo de festa, um tempo de alegria. E aqui menciona-se especificamente um lugar, que era Porta das Ovelhas. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas. Então havia uma porta que era para as ovelhas. As pessoas conduziam as ovelhas por meio dessa porta para entrar em Jerusalém. E lá havia um tanque que se chama Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Aqui nos mostra um quadro. Era um tempo de festa, mas havia um lugar específico, que era ali junto à porta das ovelhas, e um tanque. E quando nós olhamos para a situação desse mundo, para as pessoas, assim como o Senhor Jesus, quando ele olhava para as multidões, ele sentia compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, não é? No final do Mateus capítulo 9, nos mostra isso. Aqui existe uma porta das ovelhas e um tanque. E aqui diz que um tanque, e o nome era Casa de Misericórdia, que é Betesda. Por quê? Aí no versículo 3, nós podemos compreender. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Nós vemos ovelhas, entre aspas, nessa condição. Vemos pessoas nessa condição. E era uma multidão. Era tempo de festa. Mas essa multidão estava em festa? Não. Essa era uma multidão que estava triste. Era uma multidão composta de enfermos, pessoas doentes, pessoas sem ânimo, pessoas que estavam sofrendo. Aqui nós temos cegos. Havia uma festa, mas essa pessoa não via nada. Ele podia ouvir o barulho, mas não conseguia ver. Como estar alegre estando enfermo? Como estar alegre estando cego? Não somente isso, mancos. Não conseguem caminhar direito. Não conseguem correr.
não conseguem desempenhar suas atividades de uma maneira adequada. E ainda paralíticos. Pessoas que não conseguiam se mexer. Muitas vezes, o que esse versículo retrata a nossa condição. Algumas vezes nós estamos em uma dessas condições. Pode haver festa, mas para quem está nessa condição, não há festa. Os outros podem estar alegres, para quem está nessa condição, não há alegria. Mas por que eles estavam lá? O versículo 4 diz o seguinte, eu vou agora ler pela King James atualizada. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Eles estavam lá porque nesse tanque ocorria algo. Um anjo, de certo em certo tempo, vinha, agitava as águas. E o primeiro que entrasse nas águas era curado de qualquer doença que tivesse. Imagina então o coração dessas pessoas, aquela multidão. Mas, apesar disso ocorrer, amado irmão, amada irmã, eu quero que você sinta algo baseado nessa figura e nesse quadro. O anjo agitava a água. Primeiro que entrasse, depois de agitadas as águas, era curado. Olha o sentimento da pessoa. Eu tenho que ser o primeiro a entrar. Mas a multidão aumenta cada dia mais, não é? Daí todo mundo quer vir para ser curado. Por um lado, tinha uma esperança. Por outro lado, não tinha esperança. Por quê? Porque somente o primeiro era o curado. O que isso significa? Aplicando em alegoria, em tipificação, essa situação desse tanque, que o anjo vinha, mexia de vez em quando, tipificava a antiga dispensação, a velha aliança, a era da lei. Oferecia algo, mas só o primeiro podia alcançar. O melhor podia alcançar. Os irmãos estão compreendendo o que eu quero dizer? Aqui fala do anjo que mexe as águas. Então, quero que os irmãos leiam comigo Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E essa questão da lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então você vê a interferência, a participação do anjo nessa questão de dar a lei. Por isso que na alegoria, essa cura vinha por algo ligado aos princípios da velha dispensação. Só o primeiro, só o melhor ganha. É isso que a lei diz, né? Se você cumprir a lei, você tem a recompensa. Se você não cumprir a lei, não tem a recompensa. A lei exige, condena, mas não dá vida, não pode capacitar. Você tem que chegar até lá. Você tem que chegar até no tanque.
Mas é só naquele instante, quando o anjo agita. Os irmãos estão compreendendo? É muito parecido com o que está em Atos capítulo 3. Tá? Atos capítulo 2, nós temos o surgimento da igreja. Em Atos capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Todo dia, levavam um coxo de nascença para a porta do templo. O que o templo podia fazer por esse coxo? Nada, a não ser um pouco de esmola. Nós já compartilhamos no passado que Atos 3 aqui tem uma figura tremenda. Atos 2 surge a igreja, o templo vivo de Deus, composta pelas pessoas, composta por nós, não é? A igreja, habitação de Deus. E o templo era algo ligado à antiga aliança, era alguma coisa física, que podia fazer. Esse templo não podia fazer nada por aquele coxo. Mas Pedro e João, que eram cristãos, eram salvos, eram membros da igreja, eles podiam fazer algo. Os irmãos compreendem? A antiga aliança, o templo. Nova aliança, nós, a igreja, na qual Deus habita. Da antiga aliança, esmola. Da nova aliança, a cura. Você vê Pedro e João, não é isso? Daí eles veem aquele coxo no versículo 3, Atos 3:3. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Ele estava acostumado a receber esmola. Mas, daí quando ele pediu para Pedro e João pouco de esmola, versículo 4 diz, Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Versículo 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Eles, a igreja, nós, que somos a casa do Deus vivo, nós temos Jesus, nós temos Cristo. E nós podemos dar às pessoas. Aquele coxo esperava uma esmola, ele recebeu a cura. Recebeu muito mais do que esperava. A antiga aliança, a velha dispensação podia dar somente esmola. Voltando agora, os irmãos compreendem, agora voltando para João 5. O anjo vinha e agitava as águas. Podia curar o primeiro. Mas nós temos aqui o Senhor Jesus, né? A vida está em Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Toda a questão da enfermidade, a questão de ser cego, coxo, tudo, isso quer dizer o quê? Tinha um problema nessa vida. E a cura vem daquele que dá vida. O Senhor é o único capaz de dar vida. E 1 Coríntios 15, 45 diz, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. É o espírito que dá vida.
Para o homem é impossível guardar a lei. Para aquelas pessoas que estavam lá, para a maior parte delas é impossível chegar àquele tanque. Os irmãos compreendem? Quem está enfermo, está doente, está fraco. Consegue chegar no tanque? Quem está cego, não consegue ver. Como é que ele vai localizar o tanque? O manco, mal e mal consegue caminhar, tem dificuldade em chegar ao tanque. E o paralítico, então? Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, nós nos encontramos numa situação assim. Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Tentei vencer certas fraquezas e eu não consegui até hoje. O sentimento é o que está em Romanos 10, versículos 6 e 7. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo? Eu preciso ir, mas quem vai poder trazer Cristo para mim? Subir aos céus? É impossível. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? E isso era algo, se você olhar, mostra a incapacidade do homem. A lei exige, mas quem consegue ir até os céus? Quem consegue descer ao abismo? Romanos capítulo 8, versículo 3, na versão King James atualizada diz: porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa. A lei veio, para o quê? Expor o homem, mas também mostrar a condição do homem. A lei exige algo que o homem não consegue. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos cumprir a lei. Mas aqui diz: porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez. Aleluia! Deus fez. A lei não podia fazer, mas Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. A lei não consegue dar vida. A lei exige. Mas Deus fez, tornou real essa salvação para nós, enviando o seu próprio Filho. O homem é assim. Quer. Mas ele é incapaz de se mover. É um paralítico. Eu quero chegar até lá, mas eu não consigo. Um paralítico é como um morto, né? Não consegue se mexer. Quantas vezes nós já ficamos desesperados por nos sentirmos assim? Uma pessoa, você vê aquela multidão naquela condição. Todo mundo em festa. Ali era um lugar que não havia alegria. Todos só estavam preocupados em uma coisa: olhar para aquele tanque, esperando que a água fosse agitada. Você sabe o que é você esperar? Espero que a água seja agitada. Porque era só de tempo em tempo. Não agitaram a água hoje. Talvez amanhã, entendeu? Outro dia, daí outro dia, aquele sentimento. Até quando? E no versículo 5 diz: estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. É tempo, hein? 38 anos. Esperando.
Daí, aqui nos mostra que daí aparece Jesus ali. Preste atenção. Jesus apareceu ali. Quantos dessa multidão olharam para Jesus? Estavam todos de olho no tanque. Quem estava olhando para Jesus? Eles não sabiam que aquele homem era a cura deles. Mas eles tinham um coração, era no tanque. Não era em Jesus. Os irmãos compreendem? E nós, na nossa vida, muitas vezes temos nossos olhos postos num tanque. E nós não estamos olhando para o Senhor. Esperamos a cura que vem de um tanque. E não esperando a cura que vem do Senhor. Procuramos 1001 maneiras. Você vê? Se eles soubessem que era Jesus, aquela multidão iria clamar, né? Senhor, me cura. Mas todos estavam de olho no tanque. Esperando que essa água fosse agitada, né? A esperança deles estavam ali. E você hoje, amado irmão, amada irmã, está esperando o quê? Está esperando o tanque da água se mover? Esperando por sonhos? Esperando por sinais? O que você espera hoje? Você espera Jesus ou espera essas outras coisas? E o versículo 6 diz, quando Jesus o viu deitado, sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Olha só, o Senhor veio para esse homem. Jesus sabia, ele está assim há muito tempo. Daí ele faz uma pergunta, queres ser curado? Olha o que esse homem responde. O homem enfermo queixou-se, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Veja, ele estava falando com Jesus. Jesus diz assim para ele, você quer ser curado? E ele está dizendo para Jesus, aquele que tem capacidade de curar, ele está falando para o Senhor Jesus, mas ninguém me leva para o tanque. O olho dele estava no tanque ainda, quando o Senhor ainda estava falando com ele. Irmão, compreende? Quantas vezes o Senhor está falando conosco e os nossos olhos ainda estão no tanque? Senhor, não tem jeito. Eu estou olhando para o tanque, eu não estou olhando para o Senhor. Esse Senhor que faz a pergunta direta, quer ser curado? Em outras palavras, ele está falando para o Senhor Jesus, você sabe como é que as coisas funcionam por aqui? É desse jeito. Se você conseguir me colocar naquele tanque, quando o anjo agitar as águas, aí sim estará tudo resolvido. Irmãos, entendem? Como nós limitamos Deus, nós restringimos Deus, a nossa maneira de pensar. Ele estava falando com o Senhor da vida, o Senhor que podia curá-lo na hora, mas o que ele fez? Ele estava dizendo, Senhor, o negócio é o seguinte, sabe como é que funciona? Talvez você não saiba, tem que vir um anjo agitar aquela água e tem que ser o primeiro a entrar, entendeu? Ele estava dando orientação para o Senhor, de como ele poderia ser curado, e nós não fazemos isso? Então, como eu falei, por um lado, tem esperança. Se eu for o primeiro, eu vou ser curado. Por outro lado, não tem esperança, mas sempre chega um outro antes de mim.
Você pode ver, tem esperança e não tem esperança ao mesmo tempo, não é? Nós não somos assim? Somos. Mas, daí o Senhor faz algo assim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. De repente, o Senhor dá uma ordem para ele. Versículo 9, King James atualizada. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Preste atenção, o que o Senhor pediu para ele? Pediu para ele fazer o impossível. Ele pediu para um paralítico se levantar. Se você está do lado, diz assim: oh, Jesus, cara, é paralítico, você dá uma ordem para levantar? Isso aí não é um bom senso, entendeu? Ele é paralítico e você dá uma ordem para ele levantar? Eu vou dizer uma coisa. Aquele paralítico creu. Quando o Senhor deu a palavra, diz, imediatamente o homem ficou curado. Pegou o seu leito e andou. Você entende o que eu quero dizer? Creu. Quer dizer que ele fez a tentativa, né? Ele não ficou deitadão e disse assim: você está perdendo uma coisa impossível. Eu sou paralítico, você quer que eu levante? Ele tentou levantar e levantou. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Ele teve uma atitude nessa palavra. Ele teve uma atitude. Ele se levantou. Oh! Se ele nem tentasse, estaria deitado até hoje. E aí, eu quero que vocês saibam, irmãos, ele creu e foi curado antes de levantar. Entendeu? Porque ele creu, ele foi curado. Daí ele levantou. Mas você vê, ele fez a tentativa porque creu. Porque se não tivesse crido, nem tentaria se levantar. E aqui tem outra lição espiritual. Por que o Senhor pediu para... O Senhor podia dizer o seguinte, levanta-te e anda. Não é? Podia simplesmente falar assim, mas o Senhor acrescentou, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Por que o Senhor mandou ele pegar o leito dele? Aqui o Senhor mostra um princípio espiritual. Esse paralítico era levado pelo leito, não é? Ele era carregado e levado pelo leito. Mas agora ele pega o leito. Ele que leva o leito. Antes o leito levava ele. Agora ele leva o leito. Isso é aplicado quanto aos problemas e situações que nós vivemos. Muitos, todos nós temos experiência assim. Quando vêm os problemas, nós somos conduzidos pelo problema. Não é? Nós reagimos ao problema. É o problema que nos conduz. Não é assim? Isso aqui eu não posso, porque esse problema... eu tenho que resolver o problema, eu tenho que resolver o problema. É assim. O problema vai para cá, eu tenho que ir para cá. O problema vai para lá, eu tenho que ir para lá. Não é? É o problema que me leva. Mas quando nós recebemos a palavra do Senhor, o Senhor nos dá vida, nós pegamos o problema, colocamos debaixo do braço e nós vamos caminhando.
ele teve forças para carregar seu leito e andar. E eu gostaria que os irmãos ainda vissem uma outra figura. O Senhor Jesus estava ali, perto do tanque. Mas o tanque e ele não tinha nada a ver um com o outro, entendeu? Ele não pegou a água do tanque. Ele não foi lá mexer a água. Ele curou. Porque ele é a água viva. Ele é aquele que pode curar. João 5, versículos 24 e 25, nos mostra o seguinte: em verdade vos digo, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas passou da morte para a vida. Foi o que aconteceu com aquele paralítico. Ele ouviu no Senhor, ele viu, creu e passou da morte para a vida. Versículo 25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Você pode estar morto, mas se você ouvir a voz do Filho de Deus, você vai viver. Você pode estar paralítico, mas se ouvir a voz do Filho de Deus, vai viver, vai se levantar, tomar o leito e andar. Nós não podemos ficar discutindo com o Senhor. Aquele homem não discutiu com o Senhor. Não arrasou, Senhor, que ordem é essa? Estou 38 anos assim, você está falando isso aí para mim? Isso é impossível. O Senhor diz algo para nós e nós ficamos pensando, é impossível, é impossível, é impossível. Não é assim que funciona, irmãos. A Bíblia nos mostra o caminho. Por isso que eu digo, essa porção de João 5 é uma porção que retrata a nossa pessoa, as nossas reações. Os irmãos conseguiram entrar no sentimento desse paralítico, daquela multidão, qual era a esperança deles. E quando Jesus vem, os olhos ainda estão todos postos em outras coisas. Ninguém olhou para Jesus, ninguém pediu para o Senhor. E quando o Senhor começou a falar, ainda dizendo, colocando o Senhor, mostrando é aquilo que salva. Mas é Jesus que salva. Ele é aquele que dá vida. Agora, olha só. Daí vem a questão dos religiosos. Tá? No versículo 8 diz assim, né? E voltar para a revista atualizada. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Olha só, nenhum deles estava alegre. Oh, o cara foi curado, que bom. Não, você, hoje é sábado, você não pode carregar o leito. Você já viu a preocupação? Preocupação com regras e não com pessoas. Preocupação com maneiras e não com a cura da pessoa. Então, essa é a diferença entre religião e Cristo. Muitas vezes, sem querer, nós criamos a nossa própria religião e queremos direcionar Cristo. Depois que a pessoa é curada, não, isso aí não pode não, isso aqui não pode. A religião exige e condena. Cristo dá vida.
Gostaria que os irmãos vissem, assim como o Senhor foi para Samaria por causa daquela mulher, o Senhor veio para esse lugar por causa desse homem. Esse homem não estava esperando. Foi Jesus que veio a ele, não foi ele que foi até Jesus. Essa é a nossa história. Irmãos, o Senhor vem até nós. Porque Ele vê a nossa condição. Ele sabe, você está há muito tempo assim, mas hoje é o dia da mudança. Hoje você tem que se levantar, tomar o seu leito e andar. Ah, não é possível, não é possível. É. Eu tentei tantos anos, mas é a palavra de Deus que nos cura. Uma palavra do Senhor. Lembra? O Senhor falou para esse paralítico fazer o impossível, que é se levantar. Aqui nós podemos ver como a religião vê e como Deus vê e como nós devemos ver. Nessa história maravilhosa, o que os religiosos viram em Jesus? Um homem que ajudou esse paralítico a violar o sábado. Era essa maneira que eles viam Jesus. Mas para aquele homem, Jesus foi aquele que o curou. Entende, irmãos? Quem é Jesus para nós? Que nós possamos dizer, é aquele que me curou. Aquele que me levantou depois de 38 anos. Espero que o que está registrado em João 5 hoje, possa ter aberto o nosso interior. Eu leio aqui, eu me identifico com muitas coisas que estão aqui. Mas aleluia, nosso Jesus, nosso Senhor, não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não fui eu que fui atrás do Senhor. Foi Ele que veio atrás de mim. Não é? Porque Ele quer me curar. Ele quer me salvar. Que essa lição possa nos impressionar. Nós possamos ouvir a voz do Senhor. Quando ouvimos, mesmo estando mortos, nós viveremos. Amém? Ficamos por aqui, que o Senhor possa nos abençoar.